um prazer estar aqui de novo. Eu sei que a gente já orou, que a gente já adorou, mas eu sempre gosto de iniciar a palavra orando de novo. Então eu queria que você fechasse os olhos aí onde você está, pedisse para que Deus falasse com você essa noite. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar participando da tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós. Obrigado porque o Senhor tem liberdade em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tantas pessoas poderiam ter privilégio, Senhor, de ouvir a palavra e algumas não têm. E nós temos o privilégio de ouvir a tua palavra poderosa. Pai, eu peço ao Senhor que essa noite o Senhor ministra ao nosso coração aquilo que está no teu coração. Oh Deus, que não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Aquilo, Deus, que está no teu coração. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra seja como uma espada de 2 gumes dentro de nós. Oh Deus, que despedace todo jugo, Senhor. Oh Deus, eu peço isso, que o Senhor venha de encontro ao nosso coração e que o nosso coração possa ser uma terra fértil, Senhor, onde possa frutificar, onde possa haver mudanças. Eu oro, Deus, para que essa noite o Senhor mude destinos, mude direções, dê direções. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é livre em nós, Senhor, o Senhor é livre nesse lugar. E por isso nós adoramos o teu nome, Pai. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós dizemos, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, tu és adorado, Pai. E bendito seja o teu nome em nós. Aleluia, Senhor. Amém, querido? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37. A gente vai falar um pouco sobre processo e propósito. Deus tem falado muito comigo ao meu coração. Eu estou nesse propósito de ler a Bíblia também. Quem está lendo a Bíblia aqui? No plano de leitura. Está sendo bênção, né? E quanto Deus falou comigo na vida desse homem. Sempre fala. Toda vez que eu leio, Deus ele fala algo diferente sobre a vida de Moisés. Sabe, para mim é uma das histórias mais preciosas da Bíblia. O quanto a gente aprende com essa história desse homem. E sabe, nós vemos claramente o processo de Deus na vida de José e o propósito dele sendo designado na vida dele. Então, a gente vai hoje falar um pouco sobre isso. O tema dessa palavra é compreendendo e aceitando o processo de Deus para o cumprimento do propósito. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez de uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os seus filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho, o relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos as suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai, aos seus irmãos, o repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste?
Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram seus irmãos apacentar o rebanho do seu pai, Siquém? Perguntou Israel a José: Não apacento teus irmãos o rebanho em Siquém? Venham, enviar-te-ei a eles, respondeu José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se tão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim ouviu falar do vale de Hebrom, e esse foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram daqui, pois ouvi-lhe dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e achou Dotã. De longe o viram, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Amém? É um texto grande, mas é a introdução da vida de José. José, ele tinha, a Bíblia fala que ele era um jovem, tinha só 17 anos. Imagine, gente, um jovem de 17 anos, a Bíblia fala que o pai de José amava ele mais do que os irmãos dele, porque os irmãos dele, eles eram meio irmão. Mas José, ele era o filho legítimo de Israel, que no caso Jacó, ele era o filho legítimo dele. Ele, Benjamim. Então a Bíblia fala que o pai fez uma túnica para ele e os irmãos começaram a odiar. E ele começou a contar esses sonhos, como a história relata. E aí começa a história de José. Por que eu estou falando isso? Pastora, mas por que você está falando da história de José? Sabe que eu tenho refletido sobre o processo de nossas vidas. E assim como foi a vida de José, a nossa vida também é assim, cheia de processos. E isso foi o início do processo da vida de José. Sabe, querido, Deus, nós nascemos na nossa vida, sempre foi movida por processos bons e sempre foi movida também por processos ruins, para um cumprimento de um propósito que é eterno. Sabe que é interessante, eu estava pensando lá em casa, a minha irmã está grávida, já está para ter, esperando o bebê. E às vezes ela fica, eu tô agoniada. Quem teve grávida há pouco tempo, você mulher, sabe o que é isso. Quando já está no final da gestação, o bebê ele se empurra, ele não tem mais espaço, ele fica uma bola de lado, fica torta a barriga. Sabe que eu fiquei imaginando hoje ela falando, tá doendo. Eu digo, meu Deus, Deus ele me fez lembrar. Ainda que a gente seja bebê, a gente começa o processo desde aí. Sabe, o processo de ser gerado, o processo de nascer. Às vezes pode ser besteira, mas a gente pensa assim, meu Deus, é só besteira, isso é normal, o bebê nasce. Mas sabe, querido, que para um bebê é desconfortável ficar dentro de uma barriga, quando ele já está apertadinho. E para ele se torna um processo muitas vezes ruim, quando está no final da gestação. Então, Deus ele me fez pensar, digo, Deus, ainda quando a gente é bebê, um recém-nascido, a gente começa a passar por um processo. Até ficar adulto. E esse processo nunca para nas nossas vidas. E é tão interessante que você pode pensar, pastor, a gente só passa por processo ruim? Não. Na nossa vida, ela é como uma peregrinação. Eu estava lendo a história do povo de Israel. Eu estou lendo em Êxodo. E eu digo, meu Deus, o quanto esse povo ele sofreu nesses 40 anos peregrinando numa terra que não era deles, a fim de chegar a uma terra prometida. E a nossa vida muitas vezes se assemelha assim. Deus ele tem algo para nós, Deus ele tem uma promessa para nós, mas para que essa promessa ela seja cumprida, a gente passa por o tempo de peregrinar, passa pelo tempo de processo. E o que eu quero trazer essa noite é que às vezes a gente passa por esse processo e a gente não tem o entendimento que a gente tem que passar por esse processo para alcançar o propósito que Deus tem para a gente. Sabe, muitos estão aí
Poxa, pastor, às vezes eu escuto falar, e é normal, a gente é ser humano. Eu não julgo você, que você reclame muitas vezes, eu não julgo você que está passando por uma situação difícil, de doença, de enfermidade, alguém doente em casa. Ou então talvez você que foi magoado, sabe? Ou então você, pastor, eu tenho alguém que eu não consigo liberar perdão, que me fez algo terrível. Eu não julgo você, sabe? Mas entenda algo. Isso é um processo para você chegar a um propósito. Sabe, você tem que passar por esse processo. Você tem que querer mudança no processo de vida para alcançar um destino que Deus tem para você. E aonde eu quero chegar, que muitos se prendem aí. Muitas pessoas, elas morrem nesse processo. Elas desacreditam nesse processo de vida. E elas, em vez de progredir, elas fazem regredir. E acabam não desfrutando aquilo que Deus tem para elas. E sabe que eu acho linda essa história de José? Porque foi um menino, porque ele só tinha 17 anos, que sofreu. Foi traído, foi preso. E eu lendo a história, às vezes a gente lê a história na Bíblia, a gente pensa assim, isso foi 1 ano. Olha o tempo que ele passou preso. Olha o tempo que ele passou sendo escravo. Olha o tempo. E às vezes a gente pensa, diz assim, meu Deus, tão pouco tempo. E Deus falou tanto comigo. Às vezes eu fico tão assim presa em algo que eu digo, meu Deus, parece que isso não vai acabar. Às vezes a prova não vai acabar, a peia não vai acabar. E eu olhei para a vida de José, Deus falou tanto comigo. Minha filha, isso aqui é tão pequeno. Olha a história desse homem. Um homem que passou tanta coisa para salvar uma nação. Um homem que passou, um menino que passou tantas coisas para salvar um povo. Sabe, José, ele foi preso, foi mandado para a casa de Potifar, como vocês sabem, foi vendido. Sabe, mas algo me chamou a atenção na história de José. 3 coisas me chamou a atenção na história de José. José, ele andou em retidão. Sabe, tem princípios que a gente aprende na vida dele, e eu queria falar um pouco sobre esses princípios, que irão te ajudar a se manter firme no processo do seu propósito. Andar em retidão. Lá em Gênesis, no capítulo 39, diz assim, que já fala da história de José na casa de Potifar. Sabe, a Bíblia fala que Potifar, ele entregou tudo nas mãos. Depois que Moisés saiu da prisão, teve aquele negócio de interpretações de Faraó. Potifar, ele pega e diz assim, olha, certamente Deus é contigo. Eu tenho visto que Deus é contigo. Tudo que tu faz, Deus prospera. O que foi que Potifar fez? Potifar pega José e coloca tudo que ele tem nas mãos de José. Digo, olha, a partir de agora, José, tu vai administrar tudo que eu tenho. Toma, é teu. E José foi para casa de Potifar. A Bíblia fala que ele só não era maior do que Potifar, mas ele era como se fosse o segundo maior entre toda a nação do Egito. Imagine só, querido. Aí começa a história dele. Então, aqui no capítulo 39, no versículo 7, diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. Sabe o que é interessante? Quando José ele fala isso, ele teve respeito por Potifar, mas ele teve temor a Deus. E às vezes no processo de nossas vidas, a gente passa por situações que a gente é provado. Muitas vezes circunstâncias vêm, muitas vezes algo é posto de bandeja em nossas mãos para que a gente peque ou desande tudo. Mas a gente tem que aprender muito com a vida dele, que ele foi um homem que ele respeitou o seu Senhor, mas ele temeu a Deus primeiro. Sabe? Mas José ele foi muito sucedido por causa disso, porque ele temeu a Deus.
Tudo que ele fazia, Deus ele estava com ele, Deus ele prosperava ele, por causa desse princípio. A segunda coisa que eu enxerguei na vida dele, de José, foi o perdão. Sabe, quem sabe a história dele, os irmãos pegam e vendem ele para os ismaelitas. E depois os ismaelitas pegam e vendem ele para Faraó. O que aconteceu? Depois disso aconteceu dele para a prisão, aquela história toda. Ele foi para a casa de Potifar, aquele negócio todo. Nisso, os irmãos dele estavam com o pai, que era Jacó. Mas eles temiam. Um dia eles iam ter que encontrar José. Um dia eles iam ter que estar cara a cara com José. Sabe? E esse dia chegou. Os irmãos dele tiveram que estar diante dele, tiveram que estar à frente dele. Só que os irmãos dele, a Bíblia diz que eles temeram. Porque imagine só, eu tendo uma irmã, Fabiana, e ela pega, faz tudo que não presta comigo, e eu sumo da vida dela, e um dia ela tem que me reencontrar. Você teria medo? Ela teria medo, com certeza. Medo que eu fizesse algo contra ela. E o mesmo sentimento, tinha esse sentimento na vida dos irmãos de José. Medo com que ele fizesse algo. Mas José ele teve outra reação, que foi perdoar os irmãos dele. Lá em Gênesis 45 fala sobre isso. Do versículo 1 mesmo, diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse-lhe José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haveis vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Amém? Sabe? E você vê que José liberou perdão sobre a vida dos irmãos dele. Sabe por quê? Porque ele entendia o propósito de Deus. Sabe? Quando a gente não entende o propósito de Deus, a gente se retrai. Quando você não entende aquilo que Deus tem para a sua vida, você no meio da peia, da luta, você recua. Sabe, quando você não tem entendimento, você pega e faz tudo de errado, faz tudo errado. Faz a maior besteira, a maior burrada. Sabe que eu estava prestando atenção que eu gosto muito de citar a história da Bíblia porque a gente se compara muito naquilo que a gente está lendo. E toda a história da Bíblia foi marcada por processo, foi marcado por renúncia, foi marcado por causa de um propósito. Você vê Abraão, querido. Abraão saiu para um lugar sem saber onde ia. Você pensa que foi 1 ano, 2 meses, 5 anos, 10 anos? Não, foi anos e anos. Deus liberou a palavra para Abraão e Abraão disse: olha, eu vou. Mas Abraão ele encontrou dificuldade no caminho. Abraão ele mentiu no meio do caminho. Sabe, mas nada parou ele, porque ele sabia que havia um propósito para ele. E sabe, quando a gente entende que há um propósito para nós, nada nos para. Ainda que nós desanimamos, ainda que venha rasteira, ainda que venha a peia, mas isso não é motivo para a gente parar, isso não é motivo para a gente morrer, isso não é motivo para a gente parar de caminhar. Quando você entende o que Deus tem na sua vida, você vai muito mais além, querido. Sabe que essa geração ela tem se perdido e tem morrido dentro da igreja porque ela não entendeu. Ela até entende que Deus tem um propósito, porque muito se ouve falar, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, mas elas não querem participar do processo para cumprir o propósito. Elas não querem, ninguém quer. Ninguém quer participar desse processo, porque o processo muitas vezes é dolorido. O processo muitas vezes não é só vitória. O processo muitas vezes não é só alegria. Às vezes o processo tem dor, tem choro, tem perda. E muitos não querem participar. Muitos recuam.
Muitos decidem morrer. Sabe, querido, talvez se você está passando essa noite, pastora, eu estou nesse processo. Porque eu entendo que Deus tem algo para mim. Mas eu estou recuando cada vez mais. Eu não estou aguentando as pressões. Sabe, eu não consigo liberar meu coração para perdoar. Eu não consigo liberar minha vida para romper. Algo está me prendendo. Sabe, querido, entenda que Deus tem algo grandioso para você. Mas você precisa se fazer participante desse processo para o cumprimento do propósito na sua vida. E a vida de José, ela foi pautada nisso, nesse processo. No final da história de José, eu acho lindo demais. Eu até anotei aqui, cumpriu o propósito. Está lá em Gênesis 50, no versículo 19, diz assim: respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vejo agora, que se conserve muita gente vida. Não temais, pois eu os sustentarei a vós outros, aos vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou ao coração. Sabe, querido, cumpriu o propósito, sofreu, foi preso, foi traído, mas cumpriu o propósito para salvar uma nação inteira. E às vezes a gente fica se perguntando, ai, pastora, eu vejo tanta gente dizendo, e eu não estou julgando você porque eu sou assim. Ai, pastora, tá difícil. O meu marido me disse que eu sou feia. Ai, eu vou morrer. Sabe, querido, isso é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno para o propósito que há de ser cumprido na sua vida. É só você aceitar esse processo, o processo de renúncia, o processo de perdoar, o processo de amar, o processo de se entregar para aquilo que Deus tem para você. Até as consequências do pecado têm processo. As pessoas pecam, vêm para dentro da igreja, agora só é glória a Deus e aleluia. Não, querido, ó, você vai passar por um processo. Deus vai te levar para o processo para você ser restituído. Deus vai restituir sua vida assim, Deus te perdoa assim, mas você tem que passar por esse processo. Quantas coisas eu já passei, eu e o Max, que a gente diz assim, meu Deus, parece que isso não vai acabar. Parece que isso só é comigo. Parece que só nossos filhos adoecem. Chegou uma época lá em casa que todo mês era 300, 400 reais de remédio. E eu digo, não, isso está errado. Não está errado. E era peia. E o menino adoecia. E eu grávida, o Max já cansou de falar aqui na igreja. Eu grávida, indo para o hospital, e perde ou não perde, menino nasce ou não nasce. E às vezes eu baixava a minha cabeça e eu digo, Deus, tanta menina no mundo perdida, fazendo tanta coisa que não presta. E por que isso aqui comigo? Sabe, mas Deus, ele entendia o propósito de tudo. Deus, ele sabia o propósito de tudo. Talvez você está aí, pastor, eu estou apanhando, eu não sei nem porquê. Deus, ele tem algo para a sua vida. Talvez a sua dor vai servir para curar alguém. Talvez o que você passa hoje no casamento vai servir para você aconselhar alguém, para você estender a mão para alguém. Mas que a gente possa ser sábio nesse processo. Que a gente possa aceitar esse processo, sendo reto diante do Senhor. Sabe, perdoando sempre. Não comparando o seu processo com o de ninguém. Porque o nosso processo não é o processo do irmão do lado. Às vezes a gente tem manhã de olhar e dizer assim, mas parece que a vida do fulano flui tanto. Parece que o fulano é tão bênção. Parece que tudo dá certo. Olha aí o irmão de carro novo, mal acabou de trabalhar, mal acabou de se formar e parece que está dando tudo certo e eu só apanho. Senhor, eu sou temente ao Senhor. Sabe, querido, o propósito e o processo na vida do seu irmão não é o mesmo propósito e o processo na sua vida. Não é? E às vezes a gente tem mania de querer se comparar com os outros, a gente não é os outros. Imagine só José olhando para Abraão e dizendo, mas Abraão,
Olha o que Deus fez na vida de Abraão, olha o que meu Deus fez na vida de Abraão, olha o que meu Deus fez na vida de meu pai, por que eu estou passando isso? Não. José, ele entendeu. Aquilo que ele estava passando era para que uma nação inteira fosse salva. Sabe, talvez isso que você passa hoje é para que seu filho não passe amanhã. Talvez aquilo que você está passando hoje é para que seja bênção para outra vida, para você chegar e dizer assim, eu passei por isso, eu posso te ajudar, eu posso estender a mão, eu estou aqui, ó. E às vezes a gente está morrendo, dizendo, meu Deus, por que comigo? Por que assim? Sabe, eu fiz uma oração, eu digo, Deus, eu não quero queimar o processo que o Senhor tem na minha vida. Eu não quero queimar ou pegar atalhos naquilo que o Senhor tem para mim. Ainda que doa, me sustenta na dor. Ainda que seja algo desastroso, me dê sabedoria, Senhor. Mas eu quero ser participante desse processo, porque eu quero cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Quem está disposto a cumprir o propósito do Senhor nessa terra? A maior tragédia de um homem é não cumprir seu propósito. A maior tragédia de um homem é morrer sem cumprir seu propósito. Sabe, não queira ser um homem ou uma mulher que vai morrer, mas que um dia, no grande dia, o Senhor vai olhar para você e você vai dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não cumpri aquilo que o Senhor determinou para eu cumprir. Só que para esse cumprimento, querido, você tem que muitas vezes dar cara a tapa. Você muitas vezes, seu orgulho tem que ser quebrado. Você muitas vezes tem que deixar que a ferida que há dentro de você seja sarada. Você tem que deixar muitas vezes o perdão ser liberado para que Deus ele possa cumprir. José liberou o coração dele para os irmãos. Os irmãos olham para José e dizem, José, meu irmão. Atemorizado, José disse, não. Deus ele sabia o plano. Sabe, querido, o plano de Deus, a palavra diz lá em Jeremias, que ele tem pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Ainda que essa dor que você passe muitas vezes, ainda que a luta que você passe diariamente, mas o Senhor é contigo. Ele sabe qual é o plano para você. Ele sabe qual é o propósito na sua vida. Ele sabe por que você passou. A Bíblia fala que tudo coopera para o nosso bem, ainda que seja ruim. Quantas coisas cooperam para o meu bem? Deus, ele não permite. Não é o plano de Deus que o diabo muitas vezes toque nas nossas vidas. Às vezes nós mesmos permitimos. Mas Deus, ele é tão misericordioso, que Deus, ele coopera até a desgraça para o nosso bem. Deus, ele coopera até aquilo que a gente não queria para o nosso bem. Só que você tem que levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero. Eu quero ser um homem justo, eu quero ser uma mulher justa, eu quero andar em retidão com o Senhor, eu quero liberar meu coração para perdoar, eu quero, Senhor. E o último princípio que a gente aprende na vida de José é entender que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Ele sabe qual é o plano perfeito. Como eu li aqui em Gênesis 50, agora, que José olha e diz assim, não temas, por acaso estou eu no lugar de Deus? Ele olha para os irmãos e diz isso, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentei a vós outros, aos vossos filhos. Assim consolou e lhe falou o coração. Sabe, ele entendeu o propósito, ele cumpriu o propósito. Sabe, a nossa vida, escuta essa frase que eu vou falar, Deus falou isso comigo, a nossa vida era uma peregrinação para o alvo daquilo que nos está proposto. A nossa vida, ela é uma peregrinação para o alvo daquilo que nos está proposto. Sabe, algo está proposto para a gente. Mas a gente tem que peregrinar, assim como o povo fez no deserto, mas não que nem eles. Eles murmuraram, eles, sabe, reclamaram, eles pecaram.
Eles desobedeceram a Deus, eles entristeceram o coração de Deus. E claro que nesse processo de nossas vidas, a gente está sujeito a isso, porque a gente é ser humano, ninguém é perfeito. Só Jesus foi perfeito. Mas você tem que decidir peregrinar nessa terra para cumprir aquilo que Deus propôs para você. Amém? Não seja uma pessoa que recue. Não seja uma pessoa que não entenda aquilo que Deus tem para você. Sabe que eu vejo muitos adolescentes dizendo, eu quero passar em medicina. Eita, que vai ser bênção. Muitos adolescentes dizendo, eu quero isso. Amém, glória a Deus, eu fico feliz. Mas o primeiro chuvinha que dá, diz assim, como eu vou para a faculdade a pé? Não, mãe, de bicicleta eu não ando, não. E quer um propósito, mas não quer participar do processo. Às vezes você está aí, Deus tem algo para você. Deus tem algo grandioso para você. Deus tem algo para abençoar a sua casa. Talvez Deus está abrindo portas para você. Mas ninguém cresce do dia para a noite. Existe processo. Existe renúncias. Existe o querer. Existe querer se doar. Sabe, a gente está lá no campus, eu e o Max, e a gente pensava que era só chegar, ganhar gente para Jesus e abrir as células e tá tudo certo. E, meu amigo, é difícil. É o processo de ganhar. É o processo de trazer para perto. É o processo de gerar. É o processo de cuidar para que eles dê frutos. Isso aí, não é a fábrica. Isso aí leva tempo e tempo e tempo. Talvez há processo na sua vida que você queira que seja no estalar de dedos e não é assim. Você tem que gerar. Você tem que renunciar. Você tem que participar disso para alcançar aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, que você seja uma pessoa que entenda o processo, que participe do processo, que compreenda esse processo, para que Deus ele possa cumprir o seu propósito na sua vida. Amém? Aqui em 1 Crônicas diz o seguinte, 1 Crônicas no capítulo 29, no versículo 15. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Amém? A Bíblia fala que a gente é peregrino nessa terra. O ser humano ele tem a tendência de só plantar coisas que são para cá. O ser humano ele tem tendência a cumprir propósitos que somente são terrenos, mas o propósito maior, querido, além de você ser abençoado, além da sua casa ser restaurada, ainda que Deus ele te dê uma empresa, te dê carro, te dê riqueza, te dê tudo que você quiser, mas o propósito maior de Deus, ele é eterno. O propósito maior de Deus, ele é eterno. Deus, ele te abençoa, mas para que isso glorifique ele eternamente. Deus, ele abençoa a gente para que a gente glorifique ele eternamente, porque a Bíblia fala que nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Só que muitas vezes nós vivemos a nossa vida, nós queremos cumprir o propósito nessa terra e esquecendo do propósito que é eterno. Sabe, querido, eu tenho uma oração doida. Eu digo, Deus, ainda que eu não tenha bens e riquezas, ainda que eu não tenha nada, mas que eu possa cumprir aquilo que é eterno. Sabe, porque o propósito eterno, ele não passa. O propósito eterno, ele não passa. Mas o propósito, muitas vezes, que é terreno, ou coisas que são terreno, elas se acabam. E às vezes a gente luta, dá tanta nossa força, que não é errado você trabalhar, não é errado você querer, mas a gente esquece daquilo que é celeste. A gente esquece que um dia tudo vai passar. E a gente tem que cumprir aquilo que Deus determinou para que o nome dele seja glorificado. Amém? Sabe, a Bíblia fala lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7,
Paulo ele fala algo e esse é o desejo do meu coração, e que você fale isso no final dos seus dias. Olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. O que Paulo ele quis dizer? Olha, eu cumpri o propósito determinado de Deus para a minha vida. Eu cumpri. Que isso seja real nas nossas vidas, que no final dos meus dias, que no final dos seus dias, você diga: Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor determinou, assim na terra, também como no céu. Eu glorifiquei o Senhor aqui na terra, mas eu glorifiquei o Senhor no céu. Amém, querido? Então, que você entenda que você tem um processo a se passar, para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida. Mas você tem que ser participante desse processo de Deus. Você tem que aceitar esse processo de Deus. Amém? Quem acredita que Deus tem algo grandioso na sua vida? Quem quer agradar a Deus de todo o coração? Quem quer estar no centro da vontade de Deus? Eu quero. Mas você tem que se fazer querer participar desse processo. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida.